A cena inicial do filme nos mostra bem a atuação de Joaquin Phoenix, que interpreta Arthur Fleck, que enquanto se maquiava para trabalhar, acaba puxando seus lábios e forçando um sorriso extremamente exagerado, ao mesmo tempo que uma lágrima escorria dos seus olhos. Essa lágrima era como um pedido de ajuda, um grito vindo de dentro para fora, algo que quase ninguém percebeu em poucos minutos de filme. O filme do Coringa de 2019 é uma história própria de um dos vilões mais aclamados do cinema. Se passando em um universo diferente que não tem conexão alguma com os outros filmes da DC, esse filme conseguiu mostrar o outro lado da moeda do personagem de forma que as pessoas que assistiam sentissem um mínimo de empatia pelo personagem, mesmo algumas cenas sendo bem doentias. E no vídeo de hoje, vamos analisar mais sobre o personagem e sobre o filme, que garantiu o Oscar pro ator em 2019. Mas antes de começar de fato o vídeo, só queria pedir uma ajudinha de vocês para deixar o like no começo do vídeo e comentar alguma coisa, só para ajudar o canal a não morrer, já que estou há algum tempo sem postar e o YouTube não perdoa. E eu acho que eu não preciso nem dizer que esse vídeo contém spoilers, né? Se você não assistiu ainda esse filme, corre lá, assiste e depois volta aqui para ver esse vídeo. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O filme começa com um jornalista dando as notícias recentes de Gotham. Uma greve dos lixeiros paralisou a cidade nas últimas 6 semanas. A taxa de criminalidade atingiu o seu recorde. E como sempre, Gotham City se torna quase que uma cidade viva que pede socorro o tempo todo, mesmo antes do verdadeiro caos explodir. E eu acho muito curioso o fato de Gotham ser baseado em Nova York dos anos 80. E no filme, a greve dos lixeiros deixa as cenas extremamente sujas, e o mais impressionante é que essa greve aconteceu de verdade em Nova York na década de 80. E a cinematografia desse filme faz questão de mostrar o tempo todo que o tom dessa obra é escuro e cinzento. Isso foi algo que, quando eu vi no cinema, me incomodou o tempo todo. E falando em incomodar, muita gente criticou o filme pelo excesso de violência. Mas bom, na minha opinião, não tinha como fazer um filme do Coringa sem ser violento. Até porque é um personagem que anda no caos e o espalha por onde quer que ele ande. Mas eu diria que o Coringa é um alter ego que só vem a aparecer nos minutos finais do filme, já que Arthur Fleck assume um papel em que talvez muitas pessoas se enxergam nos dias atuais. E isso foi algo bem perigoso no ano de lançamento da obra, principalmente nos Estados Unidos, onde o FBI disse que ficaria de olho nas redes sociais porque temiam que alguém se inspirasse em Arthur e cometesse crimes tão hediondos quanto os dele. Mas podemos falar mais sobre a mensagem do filme mais pra frente. Ao longo do filme, a gente acompanha a medíocre vida de Arthur Fleck, um palhaço que tinha o sonho de fazer as pessoas rirem. O emprego dele é péssimo, já que além de receber pouco e não se sentir feliz ali, ele ainda é roubado por adolescentes arruaceiros que espancam o personagem. Isso resulta em uma bronca do chefe no trabalho, mas um personagem coadjuvante que trabalha no mesmo lugar que Arthur lhe dá uma arma, o que não é uma coisa muito certa a se fazer, ainda mais dando esse tipo de coisa para alguém com problemas psicológicos. E o filme todo, a gente vê coisas ruins acontecendo com o protagonista da trama, que enquanto lidava com várias coisas, ainda precisa cuidar da sua mãe, que também sofre de uma condição especial. E eu enxergo a mãe de Arthur como o ponto central da personalidade dele. Ela é algo que antecede o Coringa de vir à tona. Arthur mora em um lugar pobre, sofre preconceito por ter uma doença mental, que eu sinceramente achei incrível colocarem essa característica no personagem, pois quando ele tenta falar, sua boca explode em uma risada aguda e forçada que ele não consegue controlar. Essas mesmas risadas histéricas e perturbadoras dominam Arthur, que quando voltava do trabalho no metrô à noite, vestido de palhaço, é uma testemunha involuntária do assédio de uma mulher por 3 jovens ricos. Os jovens assumem a risada como uma afronta pessoal e dão uma surra em Fleck. Naquele momento, Arthur se vê no seu limite, cansado de apanhar e ter uma vida difícil. Ele reage puxando um revólver do bolso e atirando nos 3. Naquele momento, ele solta uma pequena faísca do que iria se tornar mais pra frente. E não se sente nem um pouco culpado. Na verdade, ele se sente muito assustado no começo, pois antes ninguém chegava a ele. E como a morte dos jovens no metrô repercutiu por toda a cidade, ele passou a ser visto como um palhaço assassino. E ao longo do filme, aprendemos que o vilão da série Batman sofre de algum tipo de doença mental não especificada. E para lidar com seus sintomas, ele toma 7 tipos de medicamentos, escreve um diário e recebe visitas regulares de uma assistente social. Visitas essas que acabam sendo cortadas pelo governo. Frases escritas no diário como, por exemplo, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse, ou então, só espero que a minha morte faça mais centavos que minha vida, mostram quão pesado e complexo é esse personagem. Outra coisa que acaba acontecendo no filme é o fato do personagem conhecer a vizinha no elevador. Mas vocês lembram que eu disse que Arthur tem problemas mentais? Pois é, tudo que se passa na mente de Arthur é transmitido na nossa frente.
e a gente fica pensando o que é real e o que não é. Já que, por exemplo, ele tem a alucinação de ter tido um caso com a vizinha, e até mesmo ver ela indo ao show de stand-up que ele fez. Mas não, ela nunca esteve lá, pois tudo isso era coisa da cabeça dele. Bom, acontece que Arthur adora um programa de TV, onde o apresentador, Murray Franklin, se parece com um ratinho do SBT. Mas Murray acaba vendo a performance vergonhosa de piadas de Arthur no show de stand-up e zomba de Arthur em rede nacional. Isso o frustra ainda mais, já que a sua mãe havia acabado de sofrer um infarto, devido aos policiais que fizeram perguntas para ela a respeito dos assassinatos do metrô. Toda essa trama sufoca a gente, e isso ainda vem acompanhado de um plot twist, onde o personagem acreditava ser filho de Thomas Wayne, o pai do Batman. Só que no final, era todo delírio da mãe de Arthur, que acabou influenciando o filho a acreditar nisso. E quando Arthur descobre a verdade no hospital de Arkham, ele percebe que além de ser adotado, sua mãe tinha sérios problemas mentais. E juntando isso ao fato dele ter sido espancado na infância pelos namorados abusivos da mãe, Arthur decide tomar uma decisão que libertaria o Coringa de uma vez por todas. Ele mata sua mãe na cama do hospital e ainda mata seus amigos de trabalho que visitam o personagem após saber da morte de sua mãe. Menos o anão, que rende talvez um dos únicos momentos cômicos do filme. Ele é então convidado a aparecer no show do Murray e aceita a proposta. E é nesse exato momento do filme, após se preparar para ir pro show, que o tom do filme muda completamente. As cores de tudo se tornam mais vivas e alegres. As roupas dos personagens transmitem mais personalidade. Tudo muda após Arthur virar a chave e se tornar de fato o Coringa. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço. Você quer o charuto, meu filho? Após fugir dos policiais que estavam investigando Arthur, ele chega no programa depois de deixar um rastro de caos por onde passa. E isso se alastra ainda mais na cidade com os apoiadores do assassino no metrô. E quando Arthur chega no programa, ele pede que Murray o apresente como um apelido que ele mesmo lhe deu. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço. Após uma entrada triunfal do Coringa, ele começa a fazer piadas que não têm graça alguma, principalmente por se tratar de morte de pessoas e coisas assim. E ele acaba confessando que matou as pessoas no metrô. E após uma breve discussão com o apresentador, ele o mata em rede nacional e é preso pela polícia. Só que ainda não acabou. Enquanto estava na viatura, os manifestantes e apoiadores do Coringa acertam o carro e libertam o personagem que é agraciado por eles. Depois disso, o filme meio que corta para a cena dele no manicômio Arkham, onde uma outra assistente social acaba perguntando para ele o que é tão engraçado, já que ele ria descontroladamente, e ele simplesmente diz que ela não entenderia. Mas bom, essa cena é meio confusa para quem assiste pela primeira vez, mas eu acho que sei qual seria a graça que ele quis dizer. Bom, na mesma noite em que o Murray morre, na mesma noite que os manifestantes salvam Arthur de ir para a prisão, é a mesma noite que o Coringa nasce. Mas também é a mesma noite que Bruce Wayne perde seus pais e se torna o Batman. Essa é só minha teoria, pode ser que não seja isso, mas eu acredito fortemente que seja isso de fato, já que na cena a gente acaba vendo esse trecho acontecer. Bom, de fato é um filme pesado de assistir, principalmente na primeira vez, mas com certeza é um bom filme. Tanto que o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o Coringa, ganhou o Oscar naquele ano. Mas o filme todo é uma crítica pesadíssima à sociedade que muitas vezes não liga para pessoas pobres e com problemas mentais sérios. E Coringa, de 2019, consegue retratar bem como é passar por uma exclusão social e como é a desigualdade tanto social quanto econômica. Um fato que talvez muita gente não saiba é que o Coringa de 2019 não é um psicopata ou um sociopata, como muitos acreditam, e sim um psicótico. A diferença de um psicopata para um psicótico é bem simples. Um psicopata não possui empatia por outras pessoas. Agora, uma pessoa psicótica alucina, ou seja, ela rompe a realidade momentânea com base nas informações reais da pessoa. O Coringa passa o filme todo tendo alucinações com algo que é real, como por exemplo a vizinha dele, mas ele molda os desejos dele naquela alucinação. E todos os assassinatos que ele cometeu foram movidos por pessoas que causaram alguma emoção em Arthur. Desde o cara que lhe dá a arma e acaba sendo morto, até o Murray que zomba dele em rede nacional, e principalmente a mãe, que mentiu e escondeu toda a verdade pra ele. Essa é a grande diferença desse Coringa no filme. Créditos ao Metaforando por me explicar isso. De qualquer forma, foi um filme bem polêmico, mas que no final não deixa de ser bom e sombrio como uma bela história em quadrinhos da DC. E eu pessoalmente, mesmo me sentindo incomodado e abismado com as cenas na primeira vez que vi, acabei gostando do filme e deixo minha recomendação aqui pra vocês assistirem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem demorado de se fazer, pois eu tive que reassistir o filme para fazer essa análise, mas que no final foi feita com carinho para relembrar dessa obra de arte psicológica e esquisita chamada Coringa. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.